Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvinte, olá, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Voltamos eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para mais um estudo do programa A Luz na Penumbra, tratando sobre o livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco da doutrina espírita. Hoje estaremos aqui abordando o capítulo 2, Deus, com o item 6º. Mas lembrando que ficou um dever de casa que Isabel deixou para todos lá no último programa. Ela agora pegou essa mania de deixar uma pegadinha para todo mundo estudar. Eu não vou nem comentar, porque senão ela fica cobrando aqui se eu já estudei, se eu já fiz. Mas para todos vocês, passo aqui o microfone para a nossa querida Isabel para vir com a questão da semana passada e iniciarmos o estudo do item 6º do capítulo 2º da Gênese. Bom, pessoal, que bom estar com vocês aqui de novo e mais esse estudo, né? Que a gente está junto com vocês, caminhando e tentando se aprofundar nessa obra, né? A gente, como o Can falou, a gente hoje vai dar continuidade ao item 6, né, do capítulo 2 da Gênesis. E eu deixei sim, Canrobert, uma pergunta. Para mim, me ajuda muito fazer essas reflexões. Eu não sei se você teve a oportunidade nessa semana de estudar, Can, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram intrigados com a pergunta que eu tinha deixado. Que era uma pergunta, ao mesmo tempo que parecia simples, bastante complexa. Simples, tratar o capítulo Deus? Então vamos. A pergunta era se a gente já tinha percebido na nossa própria consciência e na nossa capacidade de sentir, né, amar, algo maior dentro de vocês, né? Porque estava fácil perguntar se na nossa vida humana, né, corpo, coisas físicas, é um pouco mais fácil. Então eu deixei essa provocação. Você pensou sobre isso, Canrobert? Pensei. E acordo todo dia entendendo que eu sou a realização dessa própria imagem que é Deus, né? Causa primária de todas as de coisas. Todas as coisas. E essa causa primária me deu a razão de vida, deu a todos que nos cercam, deu essa vida que está aí em natureza, tudo à nossa volta, funcionando através de leis absolutamente perfeitas, né? Nós é que estamos correndo aí atrás de fazermos outras leis e, claro, com a ciência buscando as teorias cabíveis, os estudos cabíveis, mas essa presença de Deus tão forte em nós nos lança para o próximo programa, para o próximo item. Que esse é bem interessante, como toda obra, né? Se Deus está em tudo... nós estamos percebendo, nós estávamos falando da percepção de Deus em tudo. Falamos do espaço, falamos das coisas, você chegou a trazer a poesia do aroma das flores no último programa, deixou a questão, mas agora nós vamos pensar um pouco mais. Quando eu tinha falado lá no programa passado, Isabel, que a ciência, quando nós perscrutamos o espaço, só admite 5% da matéria como nós a conhecemos, tudo mais ainda é uma razão de estudo, de pesquisa. Então, portanto, estamos longe de chegarmos ainda à compreensão do que está à nossa volta, da mesma forma Deus. E se a pergunta é, se Deus está em tudo, somos parte dele? E aí vem a questão que vai nos levar para o item 6º. Você me autoriza a leitura? Eu ia ler, Canrobert. Então é você lendo, pronto. E olha só, Can, eu não sei quanto a você, mas esse item é um item bastante longo e tem muita reflexão para fazer. Se você me permite, eu ia ler só metade desse item e a gente dá uma parada para discutir. Pode ser? Eu não permito, não. É o relógio que diz se a gente pode ou não. Então vamos lá, Canrobert. Como você disse, é o relógio que vai dizer, mas eu a princípio vou ler metade desse texto, tá bom? Tá bom, segue aí.
É o item 6 do capítulo 2, né? Onde a gente vai tentar ter um pouquinho de subsídio para essa pergunta. Se Deus está em tudo, somos parte dele? Vamos lá. A isso, alguns opõem o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente, por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o poder dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao seu ascendente. O crescimento, a floração, a frutificação e a coloração são subordinados a causas materiais, como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo ocorre com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas, por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revela uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido desde o nascimento até a morte seria um automato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas no seu conjunto, são, de certo modo, automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretendeu que elas constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de forma alguma inteligentes por si mesmas. Isso remete lá à história das mesas, lembra de Kardec lá atrás? É o primeiro desafio. Que a doutrina espírita, ela começa por esse desafio, que Kardec olha ali, um desafio próprio a ele para entender a razão. Então ele vai olhar para aquele movimento das mesas girantes e que primeiro o desafio dele é científico. A gente não pode esquecer a história dele. Ele era um cientista, ele era um pesquisador, um pesquisador. Então, estudou ele com olhou para Pasteur. aquilo de modo até cético, tem que se olhar para isso, né? Ele olhou com muito ceticismo, foi tentar buscar aquela explicação. Não, vamos dizer, o ceticismo com relação ao que à época se denominava um fenômeno, né, Isabel? Sim. Porque, de uma certa razão, Kardec tinha a sua espiritualidade, a sua crença em Deus desenvolvido na sua religião de origem, né? Que remonta a tempos até diferenciados do que a gente tem aqui como o catolicismo, que veio para o Ocidente. Ele tinha uma outra forma de olhar, mas olha para aquilo de um modo cético e vai buscar uma razão olhando um termo cartesiano. Ele vai olhar para aquilo assim muito friamente para tentar buscar essa razão. Eu acho que não seria diferente da gente se a gente vivesse naquela época. Até hoje, se a gente estivesse num local e as mesas e cadeiras começassem a rodar e a gente não tivesse o ensinamento ou o conhecimento que a doutrina nos traz, a gente teria estranheza daquilo. Eu ia achar que alguém estava puxando por baixo. Você não faria a mesma coisa, Cã? Eu, assim, tirando o surpreendente, tirando a busca do fenômeno que ele foi, e que, infelizmente, à época a gente conhece da história um pouco, a gente sabe de quanto se valeram disso para um charlatanismo, por uma falta de valor moral, né, daqueles que querem, é como até hoje. Mas você está falando uma coisa, Abel, tentar descobrir o porquê das coisas. Se a gente for buscar tudo no porquê, a gente tem que ter um pouco de aceitação, porque tem aqueles que buscam. Você consome o teu celular, não consome? Sim. Você abre o teu celular, tem lá os apps, você recebe um monte de informação. Aliás, nos últimos 20 anos, é uma das grandes revoluções da raça humana. Você passou a substituir um monte de ações e de objetos que te serviam num único, né? Que está aqui
Como é que isso aqui funciona? Você é médica, você consegue explicar como é que o TI conseguiu desenvolver, esses engenheiros digitais conseguem desenvolver essa inteligência? Nós estamos com algo agora que se chama inteligência artificial, que é uma projeção da nossa inteligência. Ora, mas que pressupõe que alguém que tem uma inteligência... É onde eu vou chegar. Tem que, para que haja a IA, que na verdade... Fazendo um trocadilho, dinâmico, antes da inteligência artificial, precisou ter uma inteligência natural. Humana, né, humana. Que está chegando. Então nós, pressupostamente, também, ao longo do nosso desenvolvimento, mais de 6 milhões de anos, aí, conforme a ciência nos traz, viemos desenvolvendo uma inteligência com o pressuposto de uma razão de onde? Lá de trás. Uma causa inteligente, razão de tudo, causa primeira de todas as para coisas. Trazer para cá. Então, quando ele está falando aqui dos movimentos autômatos, quando ele está fazendo nesses movimentos gerais, mas ele não deixa de colocar essa inteligência. Nós estamos voltando lá na pegada da pergunta. Se Deus está em tudo, somos parte dele, estamos imersos, né? Estamos imersos nesse grande caldo chamado Deus, né, que nos recebe. Então, Can, estamos chegando aqui à metade do nosso programa. Para os nossos ouvintes que entraram depois da abertura, só para deixar todo mundo aí alinhado e atualizado com a gente, hoje estamos aqui, eu, Isabel Nascimento e Can Robert, para mais um estudo da obra A Gênesis. E estamos no item 6 do capítulo 2, tá bom? Não tem problema nenhum vocês terem chegado agora, a gente está aqui refletindo. Isso é um estudo para que eu digo que a gente tem que digerir, né, ao longo da semana. A gente tem muito para refletir. É uma obra belíssima e são temas que realmente muito nos deixam instigados. Se Deus está em tudo, somos parte dele. Vamos tentar buscar essas respostas aqui no texto. Você quer dar continuidade à leitura, Cam, para eu não ficar falando o tempo inteiro? Você parou aonde que eu tinha pego? Elas são materiais e mecânicas. Vai você, tá lendo tão bem, segue aí. Você é tão gentil, Cam Robert. Então vamos lá. Elas são materiais e mecânicas. Não são de forma alguma inteligentes por si mesmas. Isso também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens, foi o que a gente refletiu. Aí é a pegada, hein? Aqui a inteligência não é uma inteligência de uma anterioridade. Aliás, na realidade, a gente só consegue perceber um pequeno reflexo dessa inteligência, né, Isabel? Sim. Porque a gente não tem esse alcance para perceber Deus em sua... A gente lança a palavra magnitude, mas a gente não consegue dar o conjunto numérico, matematicamente, formar essa magnitude. A gente dá como uma coisa realmente extraordinária, muito além de nós. Hoje está vendo aí essa pequena confusão, né, com a inteligência artificial, que está sendo uma pegada extraordinária e vai alavancar muita coisa. Ela é fruto do conjunto da inteligência humana que se desenvolveu ao longo de todo o tempo. E da onde vem a inteligência humana? E da onde vem essa inteligência, que criada simples e ignorante lá no passado, como almas que somos, espíritos, ela também reflete isso na formação de uma inteligência básica, que é instintiva, que está presente em todos os seres vivos, de uma forma ou de outra, inclusive em nós temos a nossa inteligência instintiva, que muitas vezes nos socorre de muitas situações e muitas vezes nos coloca em situações embaraçosas, né? Porque usamos do instinto chamado humano, e a gente até critica, diz, isso é animal. Não, nós somos animais mesmo, mas condenar os nossos irmãos animais por um instinto, às vezes, selvagem e feroz, tem nada a ver, né? A gente está condenando o outro, não se responsabilizando pelo que temos, porque é um pouco mais. Nós temos já a inteligência emocional e ainda temos a capacidade da inteligência, da formação, da construção do abstrato, né? Então, isso já é extraordinário. Isso dá razão para o que a gente está chamando hoje de inteligência artificial, mas que nós mesmos somos frutos dessa inteligência que tem uma magnitude que não está tangível ainda às nossas percepções.
Remete àquela história que eu falei na semana passada, lembra? Se você entra numa sala, sente um aroma de flores, não é porque você não está visualizando o jarro com as flores que ela não se faz presente, não é isso? E mais, assim, não é porque ela não se faz presente, é porque ela também não é criação da inteligência humana. Sim. Nós já podemos replicar como inteligência humana, aromas e laboratório, muitas coisas, né? A gente já replica, a gente consegue, de uma forma. Outro dia eu assisti o filme da origem da inseminação artificial. A gente olha o filme retratando a história do estudo, como foi confrontada, como veio um sentido de religião impedindo, enfim, trouxeram um monte de tabus para aquilo, e de uma forma, de uma perseverança, permitiu que tantas pessoas possam realizar o sonho e realizar em natureza a construção. Eu te pergunto, Isabel, se não fosse para ser, seria? Essa é a pergunta, né? Aquela pegadinha, né? Na sensação de sucessivo sucesso. Se não fosse para ser, não seria. Não seria. É simples assim, né? E fez parte do quê? Isso acontecia só naquele momento, ou só acontece agora? Não, está ao longo da história da humanidade. Não conceber, não poder frutificar, não ter a concepção humana, fez parte por razões de mulheres e homens no passado, né? Fez parte, mas só naquele tempo aconteceu, por conta da inteligência. A nossa capacidade de elaborar esse abstrato, de elaborar esse conjunto de conhecimentos e torná-los práticos. Somos a razão de Deus nisso. Sim. Essa razão primária nos coloca aqui para a gente pensar. Por isso que a Gênese ela dá uma pegada, né? Abrindo aqui um espacinho. A Gênese, na verdade, como o quinto livro do Pentateuco, ele é uma razão desse conjunto de todo o estudo de Kardec ao longo dos 11 anos, quando ele começa lá com o Livro dos Espíritos. E eu vejo a Gênese hoje como um desafio, e acho que isso para você também, Isabel, como uma razão de desafio para a gente poder entender melhor essa maturação que foi feita na doutrina espírita. Ao longo do estudo da doutrina, na formação dessa doutrina, a Gênese concentra todos esses resultados. E numa reflexão de um homem que, começando com um desafio científico, acaba se tornando a pessoa mais plena de se submeter a esse Deus que ele próprio não conhecia, questionava e até duvidava, né? Então, foi uma pegada extraordinária. Eu acho que a Gênese ela é uma obra que ela realmente tem que ser buscada, estudada e pesquisada muitas das vezes, porque ela é a maturidade desse processo, nesse primeiro passo da doutrina. Contigo. Olha, eu vou ler, Cam, mas a gente hoje está com um horário bem apertado, viu? O relógio está mandando. Vamos lá. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática. E é nessa regularidade que está o seu mérito. A força que o move é puramente material e não é, de modo algum, inteligente. Mas o que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado e distribuído o emprego dessas forças para fazê-lo movimentar-se com precisão? Era aquilo que a gente estava falando. Do fato de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional concluirmos que ela não existe? A gente vai julgá-la por esses seus efeitos? Aí é a pegada da causa e consequência, né? Aí nós estamos, quando estamos pegando diversas outras obras acessórias, a gente vai pegar aí as obras de André Luiz e de Emmanuel, eles vão trazendo um conjunto de informações que é a própria ciência do mundo espiritual que vem se refletir ainda aqui no planeta dentro das nossas possibilidades. Você está pegando ali essa tua questão dos mecanismos por que eles estão funcionando. Muitas das vezes, se fosse 200, 300 anos atrás, a gente não explicaria.
né? Nós estamos aqui fazendo uso de um estúdio da Rádio Rio de Janeiro, com toda uma tecnologia, com um conjunto de saberes dos nossos operadores, que são colaboradores, os engenheiros de som que estão aqui, hoje com o Eber aqui ao nosso lado, nos acompanhando aqui dentro do estúdio. Nós estamos aqui trazendo um conjunto de conhecimento. Origem, nossa inteligência. Origem da nossa inteligência. Formação da raça humana. Como a formação da raça humana? Aí tem obras que vão te ajudar a explicar, né, para podermos entender e podermos perceber essa vontade divina na concepção de que somos parte dele. Lá em cima na questão parte dele, do Pai, a quem chamamos amorosamente, mas que também tem esse significado amplo de completar tudo, porque a gente está falando de Deus para um mundo planeta chamado Terra. E tá fora. Você está esquecendo, você está querendo se segurar com exclusividade de um Deus que é o próprio universo, que é esse desenho que está muito além das nossas vistas. Que é essa inteligência suprema. É único, imutável, perfeito. Canrobert, nós estamos chegando bem próximo do final do nosso programa. Já? Já, então você já tem pergunta para o próximo. Claro, né? Claro que eu tenho. Né? Você mas deixou, eu né? Deixei, mas eu vou te falar. Mas a gente não encerrou. Você está querendo deixar pergunta, mas olha só, ainda tem que completar esse item na próxima. Eu vou deixar uma pergunta que a gente, só na próxima semana, a gente vai conseguir trazer algumas respostas. A pergunta que eu vou deixar para você, Canrobert, é o seguinte. É aquela questão lá de cima, né? Se Deus está em tudo, somos parte dele? É uma pergunta que é um spoiler, tá? É uma pergunta que eu já vou te dar uma pista da resposta. Pode ser, Can? Pode, manda lá. Se fôssemos parte de Deus, como é que a gente explicaria as imperfeições humanas? Eu sabia, eu meti o olho aqui no script e falei, é nessa que ela vai pegar. Tá. Não, quando tem que pensar, tem que pensar. Quando você está falando de imperfeições humanas olhando para mim, é porque você não quer que eu ponha um espelho, não, né? Então, fica aqui para o nosso ouvinte, nosso internauta, as questões do estudo. Hoje aqui, estudando no programa Luz na Penumbra, o livro A Gênese. Estamos aqui no capítulo 2, Deus, item 6, e é o programa do dia 15 de maio. Fica essa questão. Se fôssemos parte de Deus, como explicar imperfeições humanas? Eu vou dar uma melhorada, posso? Pode, sempre. Se somos parte de Deus, isso já é pacífico. Se somos, não é? Não é uma condicional se fôssemos. Se somos, como explicar as nossas imperfeições humanas? E aí vem a parte da gente perscrutar a nossa construção através da nossa inteligência e dos sentimentos. Fica então para a próxima semana, você ouvinte, você internauta, a questão que Isabel Nascimento deixa para todos nós aqui. E até o próximo programa. Obrigado, Isabel. Obrigado contigo. A todos por estarem com a gente nesse estudo e vamos dar continuidade na próxima semana. Se vocês puderem, leiam esse item todo, comecem de novo nessa parte que a gente já leu hoje e leiam o item todo. O item 6 ele é um pouquinho mais extenso, mas eu acho que tem muita coisa para a gente absorver aqui. Obrigada a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos estudando juntos esta obra e já estamos no capítulo 3. É interessante sempre a forma didática
com recursos de incentivação, técnicas de incentivação, que o nosso querido codificador, como grande professor que já era, nos apresenta no seu trabalho primoroso, grandioso, na codificação. Nesta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o nosso querido codificador Allan Kardec, já na terceira parte, ou no terceiro capítulo, nos fala sobre o céu, porque anteriormente, nos capítulos 1 e 2, nós já falamos sobre algumas questões básicas também de feição teológica. E agora nós entramos em um ponto que é próprio, absolutamente próprio da teologia, que é o céu. O tema deste capítulo 3, que nós já iniciamos estudando juntos, mas que aqui vamos recapitulando muito rapidamente os itens já estudados por nós, porque Kardec sempre faz uma das técnicas didáticas em que nós podemos ensinar ou por similitude ou por contraste. Kardec, então, começa falando sobre o céu nas linhagens anteriores, antigas, que é o entendimento do céu e também do inferno como um espaço geográfico concreto e indefinido, que estaria circundando a Terra. Essa é a concepção bastante antiga, que vem exatamente do latim coelum ou celum, na pronúncia reconstituída, que vem do grego koilos, que significa côncavo, oco. Os antigos povos acreditavam na superposição de céus, e eles eram esses céus de matéria e de natureza sólida e transparente. Essas esferas eram concêntricas à Terra, fazendo então girar astros em torno da Terra. Nada de novo, algumas pessoas ainda acreditam desta forma. A crença comum era a existência de 7 céus, o 7º deles sendo a perfeita felicidade. Nós temos até a expressão estar no 7º céu, mas os muçulmanos acreditavam em 9 céus. Ptolomeu, o grande nome da ciência na época, acreditava, segundo século depois de Cristo, 11 céus. O último céu, que ele chamava Empírio, por sua luz brilhante, etc. A teologia cristã começou com a proposta de 3 céus. Um, que era a região do ar e nuvens, o outro, um espaço em que fulgiram no sentido de brilhavam os astros, e o terceiro, a morada do Todo-Poderoso, Deus. Paulo, então, teria sido levado ao 3º céu, naquela passagem bem conhecida de todos nós, e também fala sobre os anjos. O nosso Kardec traz a questão dos anjos, quem habita o céu. Todas as religiões têm tudo a esse respeito, inclusive anjos sob vários nomes. São entendidos os anjos como seres superiores à humanidade e também como aqueles que fazem a intermediação entre Deus e os homens. Kardec recebe a resposta à sua pergunta 128 em O Livro dos Espíritos, a respeito da natureza dos anjos, porque os espíritos superiores responderam ao nosso codificador que são os espíritos puros, aqueles que se acham no mais alto degrau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo, nós sabemos, desperta geralmente a ideia de perfeição moral. No hebraico, essa palavra significa melar, ou seja, mensageiro, mas nós temos também o hábito, porque encontramos frequentemente as expressões anjo bom, ou anjo de luz, anjo mau, ou anjo das trevas, porque, neste caso, a palavra é
um sinônimo de espírito como gênio, nesse caso, gênio, espírito, nessa situação. E, por extensão, os mensageiros de Deus, naturalmente. Também há a questão de anjos caídos, que Kardec também aborda e traz para nós, como sendo aqueles, ele trata disso em A Gênese, no capítulo 11, item 43, como sendo os espíritos, os seres incorpóreos, que dotados de inteligência e de saber, mas que perseveraram no mal e, portanto, revoltados contra Deus e suas leis. Nessa condição, são causa de perturbação à tranquilidade e felicidade dos bons. Por isso são excluídos da humanidade. Aqui nós temos a concepção do espiritismo no sentido de que os espíritos que não estão e não estarão através desse longo processo da Terra sendo promovida da vibração de expiação e provas, que é a que estamos agora vivendo, para a vibração de orbe de regeneração. Mas então, aqueles que estiverem incompatíveis com essa vibração superior são recebidos por Deus, que sempre guarda lugar nos universos para os seus filhos, ainda que estejam transviados e perseverantes no mal, para que eles possam empreender ou continuar a empreender a sua trajetória evolutiva. Ditas essas coisas que têm um sabor mais antigo, a feição de concepções anteriores à doutrina espírita, porque o espiritismo, que tem essa feição também científica, o espiritismo é uma filosofia espiritualista de comprovação científica e conquistas ou consequências morais ou religiosas. Então, a época de Kardec, a época da codificação, do nosso século XIX, a ciência já tinha mostrado, já tinha demonstrado a nulidade dessas teorias de localização física, geográfica do céu e do inferno, porque a ciência já tinha trazido para a humanidade novos conhecimentos. Então, deste ponto de vista, o céu ficou deslocado para uma outra condição. E nós lembramos aqui que O Céu e o Inferno, esta obra que estudamos juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, foi publicada no dia 1º de agosto de 1865. Portanto, a essa época, a ciência já tinha avançado muitíssimo nas questões que fundamentam essas conceituações sobre o que é o céu e o que é o inferno. Desse ponto de vista, então, onde é que está o céu? Já que a ciência mostrou que essas teorias anteriores estavam nulas à luz da ciência. Então, onde é mesmo que fica o céu? Onde está o céu? O Espiritismo vem resolver esta questão que deixa perplexas todas as religiões. Toma por base a natureza do homem e também os atributos divinos. Desse ponto de vista, a respeito dessa reconceituação do que seja o céu. Então, a conclusão, ou seja, pode-se, partindo do conhecido, atingir o desconhecido por uma dedução lógica, com observações, que é exatamente assim, com essa metodologia de Kardec inspirada em Sócrates, a metodologia indutiva, partindo do conhecido para atingir o desconhecido, com deduções lógicas, através de observações diretas que o Espiritismo faculta. Então, desta perspectiva, nós vemos que o homem consiste de corpo e espírito. Lembrando que esta ideia, esta conceituação remonta a Platão,
que trabalhava com essas duas instâncias, o mundo sensível, o mundo da matéria, e o mundo das ideias e das formas, o mundo perfeito. Então, o espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para o preenchimento de sua missão na Terra e a execução do trabalho que seja necessário para o seu adiantamento, ou seja, o adiantamento do espírito. O corpo é instrumental para servir como esse instrumento para o espírito evoluir, que é o que nós todos encarnados estamos fazendo agora, já fizemos no passado, continuaremos a fazer, e todos à nossa volta estão realizando o seu exercício encarnatório e evolutivo através do corpo físico. Não que o espírito não possa aprender e evoluir também no plano espiritual. Mas como nós sabemos que a escola aqui do espírito é a Terra é uma escola, então nós encarnamos para fazermos as nossas provas e sermos aprovados nos vários quesitos desse currículo espiritual na trajetória do espírito pela didaxis divina. Então evidentemente, já antecipamos dois mundos, ou duas instâncias, a corporal e a espiritual. A espiritual por toda parte. Então, os seres espirituais não se locomovem penosamente sobre o solo, como muitas vezes acontece com os encarnados, em que nosso corpo cansado, etc., nós ficamos nos locomovendo penosamente sobre o solo. Mas os seres espirituais transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. E aí nós temos a questão da volitação. Que sonho nosso! Nós podermos volitar, voar e nos transportarmos, nós próprios nos direcionando, sem engarrafamentos, sem problemas de trânsito, etc. A esse propósito, a obra de André Luiz nos traz algumas informações, como sempre, elas são preciosas, que nós vamos partilhar agora com você no momento em que eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui já no capítulo 3º desta obra. No capítulo 11, que nosso querido André Luiz titulou como Amigos Novos, na obra Obreiros da Vida Eterna, pela pena doce e suave de Chico Xavier, o nosso querido mentor André Luiz descreve quando ele teve a experiência da volitação. Nós sabemos que toda a obra luisina é a descrição do seu exercício ou do seu trabalho de preparo para se tornar mentor, como ele foi descobrindo todas as realidades inconsúteis da vida no plano espiritual. Então descreve André Luiz desta seguinte maneira: da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, porque eles estavam visitando pessoas, criaturas, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação prazerosa e felizes. Prazerosos e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado após a permanência na escura região de que procedíamos. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos
pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem de modo algum substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos, assim, descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios, marcando cidades e vilarejos sob o espelho rutilante do sol, falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. Aqui o nosso querido mentor não só descreve com essas minudências a sua experiência fantástica, deve ser a sua experiência de volitação, mas também não deixa de nos lembrar, aqui ao final da sua descrição, o quanto é importante manter o pensamento alinhado com Deus, firme na fé, e como ele próprio disse aqui ao final da descrição, pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. Essa deve ser a nossa postura mental diante de tudo que o Pai Celestial nos concede a todos em igualdade de condições, cabendo-nos, evidentemente, a tarefa da gratidão, de agradecermos ao nosso Pai Celestial a bênção de estarmos assim profundamente equipados com tudo aquilo de que necessitamos para viver com harmonia, seguindo a lei de Deus e, naturalmente, adquirindo conhecimentos e experiências na trilha evolutiva. Então, estamos falando dessa questão do céu, que não é um local que tem uma localização física sólida, geográfica, mas é um espaço vibratório, sutil. Como nós hoje entendemos, por exemplo, a comparação não é rigorosamente boa, mas pode nos servir, como nós sabemos e vivemos hoje o espaço vibratório da internet, com o WhatsApp e tudo mais. Então, o espaço é vibratório. É claro que nós temos também uma outra conceituação de espaço, o espaço cartesiano, de René Descartes. Esse que nós medimos com metros, centímetros, quilômetros, etc. Existe o espaço de Einstein, que nós sabemos é esse da física. E existe o espaço virtual, que é esse que nós lembramos ainda há pouco, pelas nossas experiências no mundo digital e virtual, na internet, por exemplo. Então nós vemos que o espírito foi criado simples e ignorante. Muito alinhada com o tema do estudo de hoje que estamos fazendo aqui juntos, pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, nós temos aqui, porque já falamos sobre espíritos, anjos bons, anjos maus, etc. Kardec, então, muito alinhada, essa pergunta de Kardec é o nosso tema de hoje. Pergunta 115 em O Livro dos Espíritos. O nosso amado codificador indagou dos espíritos orientadores da humanidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos superiores responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los
e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam, lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Também a esse propósito, Kardec desdobra aqui a informação em uma nova pergunta, que é a 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? A resposta dos espíritos superiores: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito, porque o homem é mortal e o espírito é imortal. Haverá espíritos, pergunta 116 em O Livro dos Espíritos, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores, nós que estamos tratando aqui de anjos caídos, anjos bons e anjos maus, também aqui se encaixa essa pergunta e esta resposta. Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Essa a questão com a qual nós aqui entendemos cada vez melhor a situação da natureza e da trajetória do espírito segundo a lei de Deus, um assunto que continuaremos a desdobrar em nossos próximos estudos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Deus, de Jesus e o manto de Maria permaneçam com todos nós, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.